Salve os irmãos com a paz do Senhor, quem vos fala aqui é o irmão Berta. Vamos estudar a lição número 3, Despertamento renova o altar, 19 de julho de 2020. A história diz o seguinte, irmãos. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Os objetivos desta lição, irmãos: elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas em um verdadeiro despertamento. A introdução diz o seguinte: nesta lição iremos meditar sobre o fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. O ponto central da lição é, irmão, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. O primeiro ponto diz o seguinte: o despertamento conduz o homem ao altar. Aí, antes de a gente começar aqui o primeiro ponto, a gente vai definir aqui, segundo as Escrituras, o que significa o altar. O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor. Sentir-se nele a manifestação divina, significava a presença de Deus, santificava as ofertas e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Por tais razões, o altar era respeitado. Então, que você possa ir meditar nessa definição aí do que significa o altar. O primeiro ponto: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retorno do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde eu vos encontrarei, para falar contigo ali. Estas bênçãos os judeus agora almejam através do altar. Então, aí é o primeiro ponto. O segundo ponto diz o seguinte, irmão: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos. Então, a gente vai citar aqui 3 exemplos que falam com relação aos despertamentos genuínos. Aqui o primeiro, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Nós vemos outro exemplo aqui, irmão. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído por reinado do antecessor Acais, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar sacrificado, começou um novo canto na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. E aqui o terceiro exemplo diz o seguinte: quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, de modo como a lei, e sacrificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Então a gente vê aqui 3 exemplos, E vamos aqui para o segundo ponto, irmão, que diz o seguinte: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, Que diz o seguinte: no tempo do Velho Testamento, o altar era um ponto central no culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: principalmente vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Escreveu ainda:
Nada me propus entre vós, senão Jesus Cristo e esse sacrificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha preeminência. Para vós, os do altar, que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo, né? Então a gente vê aqui no primeiro ponto aqui, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus Cristo, né? Então nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós sabemos que na Bíblia Sagrada, irmão, não existe a palavra Trindade, mas sabemos que há a ação, né, trina, né? Aqui o item A diz assim: o Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Parte B. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Parte C. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que o altar santificado se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então nós vemos aí, né, irmãos, a ação, né, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Sabemos que é um só Deus, né? Mas nós vemos aí a ação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Assim como você está me vendo aqui, você está me vendo só uma pessoa, mas eu sou trino, né? Tenho um corpo, alma e espírito, né? Então só para a gente dar um exemplo aqui com relação a explicar o que significa a Trindade, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Acho que você possa refletir e meditar para você poder compreender. O segundo ponto diz o seguinte aqui, irmão: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições, né? Então nesse segundo item aqui nós temos, né, subitens aqui A, B, C e D, e vamos ver aqui o item A, né? O Espírito revela, Efésios 1, versículo 17, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era Cristo, o Filho do Deus vivo. O item B. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz, quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte. Os corações deles ardiam. Item C, irmãos. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sob o infinito alcance do brado: está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu do altar abaixo, mostrando ao universo que um novo e vivo caminho havia sido consagrado pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados, e Jesus triunfou neles em si mesmo. Por isto temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Por causa do brado, né, está consumada, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creram, né, em Jesus Cristo. E o item D, irmão, o Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel de nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Então nós vemos aí, irmão, a ação, né, do Espírito Santo, ensinando, explicando, né, e que a gente possa, irmãos, refletir e meditar, saber que na Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Jesus, ele ascendeu aos céus, mas está aqui na terra o Espírito Santo, irmão, para consolar, né,
para ensinar o homem o que ele deve fazer enquanto Jesus não voltar. O terceiro ponto diz o seguinte, irmãos: cuidado com as imitações, né? Então a gente vai refletir aqui com esse assunto aqui, irmão, porque é um assunto que é muito importante com relação, né, a essa lição, que diz o seguinte: alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria, de devolução voluntária, humilde e uma disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos destes movimentos empregam técnicas avançadas, né, de dominações psicológicas. Estes avivalistas, né, e especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o púlpito rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas e etc. Sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Em uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um verdadeiro movimento que faz de suas reuniões shows em apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assombrios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado! Este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste, né? Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. E como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantemos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Glórias a Jesus Cristo. Então, irmão, a gente precisa aqui ter cuidado, né? Porque existem muitos movimentos, existem muitas técnicas, né, que falsos profetas usam, né, falando, né, sobre a palavra de Deus, mas na realidade não conhece nada da palavra de Deus. E infelizmente, irmão, muitos são enganados. Mas por quê? Porque não se procura, irmão, o conhecimento da palavra de Deus, né? O próprio Senhor, ele fala que o meu povo erra por não conhecer as Escrituras, né? Então hoje as pessoas elas não querem um conhecimento, né? E por não ter um conhecimento, por não ter uma comunhão, né? Porque a pessoa que não quer, irmão, que não gosta de ler a Bíblia, a pessoa que não gosta de orar, né? Então a pessoa dessa ela facilmente vai ser enganada, né? Porque se ela não tem conhecimento, ela não tem como rebater quando um falso profeta se aproximar dela e falar algo. Porque o inimigo de nossas almas, irmãos, ele vai usar a Bíblia Sagrada, né? Só que ele vai usar, irmão, né, de maneira errada, né? Então as pessoas hoje elas precisam realmente saber que é preciso ter conhecimento da palavra de Deus, né? E ter muito cuidado com as imitações, né, irmão? Nós sabemos que tem a visão, né? E tem a visualização, né? A visão, irmão, vem de Deus. Por quê? Porque quando Deus dá uma visão, irmão, ele não deixa dúvida, né? Agora, a visualização, irmão, aí vem do maligno, vem, né, das emoções do homem, onde há só dúvida, há confusão, né? Então, quando, né, a ação de Deus, a ação da Trindade, irmão, né, Pai, Filho e Espírito Santo, irmão, não há dúvida, né? E há aquele conforto, há aquela sabedoria. Então, que a igreja ela possa refletir, meditar, né? E desde já aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.